6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, Dia Internacional do Obrigado. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora 20 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, também em nossa página do Facebook e ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E o Banco do Povo de São José dos Campos fechou 2022 com um novo recorde de créditos emprestados a micro e pequenos empresários e empreendedores do município. Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram 3.900.000 reais em empréstimos realizados. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Caraguatatuba, MTU e PM reforçam fiscalização contra veículos de transporte clandestino. Desconto de 3% no IPVA 2023 para veículos com placa final 1. Vence hoje. Governo de São Paulo reduz imposto sobre combustível de aviação até 2024. Petrobras anuncia a redução de 11,1% no preço do gás natural para distribuidoras. Comando da Polícia Civil no Vale do Paraíba tem novo diretor. OMS se reúne dia 27 para definir classificação da Covid-19. Brasil tem 4 representantes entre os 100 clubes mais valiosos do mundo. Nottingham Forest faz proposta de 113 milhões de reais por Danilo do Palmeiras. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal na noite de ontem, após detectar uma nova ameaça de protestos organizados por grupos em todo o país. A mega manifestação nacional pela retomada do poder, como tem sido chamado o ato, está prevista para ocorrer em todas as capitais nesta quarta-feira. Inclusive na esplanada dos ministérios em Brasília, palco dos protestos que resultaram na depredação do Congresso, do Palácio do Planalto e da sede do Supremo Tribunal Federal no último domingo. Segundo a Advocacia Geral da União, a AGU, as convocações para os novos atos, programados para começar às 6 da tarde de hoje, têm circulado especialmente no Telegram. Ainda sobre Brasília, no último domingo, o ministro da Justiça do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu a prisão do ex-secretário de Segurança Pública de Brasília, do Distrito Federal, o Anderson Torres, que está em férias nos Estados Unidos. Inclusive, o próprio secretário, ex-secretário e ex-ministro do governo Jair Bolsonaro já informou que está retornando ao Brasil, está interrompendo suas férias nos Estados Unidos para se apresentar à Justiça. Um homem com uma faca atacou 6 pessoas na estação de trem Gare do Norte, em Paris, na manhã de hoje. Uma das vítimas ficou com ferimentos graves, disse um porta-voz da polícia. O agressor foi baleado pela polícia e levado ao hospital com ferimentos graves. Ainda não se sabe a motivação do ataque. Uma fonte policial disse que o policial que atirou no agressor estava de folga. A estação é uma das mais movimentadas da Europa e uma importante ligação entre Paris, Londres e o norte da Europa. O presidente Lula retomou ontem a agenda de trabalho no Palácio do Planalto. Governadores que foram prestar solidariedade na segunda-feira voltaram para apresentar demandas estaduais ao presidente ontem. Caso de Cláudio Castro, do PL do Rio, e João Azevedo, do PSB da Paraíba, que preside o consórcio Nordeste. Segundo o ministro das Relações Institucionais, nesta quarta-feira, Lula vai receber Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo. São audiências de preparação para um novo encontro de
Lula com os governadores no fim do mês. Ministros também passaram ontem pelo Planalto e se reuniram com o presidente. O da Fazenda, Fernando Haddad, o da Educação, Camilo Santana, e a da Saúde, Nízia Trindade, que apresentou a Lula as prioridades para os próximos 100 dias. PNI, mais médicos, farmácia popular e a redução da fila de cirurgias. E o resultado da Mega Sena, com prêmio de 11 milhões de reais, foi divulgado ontem em São Paulo. E ninguém acertou as 6 dezenas pelo terceiro concurso seguido. Com isso, o prêmio acumulado vai a 16 milhões no próximo sorteio, que será realizado amanhã. Os números sorteados ontem foram 13, 15, 53, 54, 55 e 58. Repita. 13, 15, 53, 54, 55 e 58. 31 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar 61 mil reais. Os 2.500 acertadores de 4 dezenas vão receber R$1.000 cada. O governador Tarcísio de Freitas, juntamente com o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Engel Ricardo Pereira, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, e o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, participaram de reunião ontem no Palácio dos Bandeirantes. A reunião ocorreu com representantes dos 20 municípios mais atingidos pelas chuvas. O encontro teve o objetivo de acelerar as ações emergenciais para a recuperação dos municípios afetados pelas intensas chuvas das últimas semanas. Na reunião foi assinado o decreto de homologação dos convênios entre a Defesa Civil e os municípios que já formalizaram situação de emergência junto ao governo de São Paulo, totalizando 11 milhões de reais. A audiência também teve como propósito receber as solicitações das 20 prefeituras para a recuperação dos estragos. Caraguatatuba, em conjunto com a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, EMTU, e Polícia Militar, reforçam a fiscalização contra veículos clandestinos de transporte coletivo de passageiros que acessam o litoral norte pela rodovia dos Tamoios. No último domingo, os agentes dos órgãos abordaram 26 veículos e lavraram 2 autuações pelos órgãos estaduais por falta de autorização e 2 autos de infração de trânsito elaborados pela Secretaria por infrações do Código de Trânsito Brasileiro. A Secretaria reforça a importância de todos os transportadores interessados em realizar viagens de turismo de um dia com destino ao município de solicitarem o pedido de autorização por meio do canal 156, com antecedência de no mínimo 10 dias. Os pedidos são analisados inicialmente pelo setor de fiscalização de transporte da Secretaria, que verifica documentos como legalização do transportador interessado junto aos órgãos competentes. Será que aí não fere o Código Constitucional do direito de ir e vir? Porque se fala em praia, em mar. Será que o município é o dono do mar? É o dono? É complicado entender isso. Eu até entendo que muitas vezes as pessoas vão lá, deixam um rastro de sujeira, de comida, resto de alimentos, sacos plásticos, marmitex, enfim, né? Uma sujeira insuportável que ninguém aguenta, né? Por outro lado, Eloy, eu fico imaginando o seguinte: mas é aí o direito de ir e vir. Tem que avisar antes, tem que ver se vai autorizar você ir aí na praia. A praia não é do povo. Mas a questão aí é documental, Clemente. Eu acho que eu entendo isso. Eu entendo o seu ponto de vista, realmente, no nosso caso, por exemplo, se você pegar um carro e for para a praia, ok, sem problemas. Agora, a questão aí, infelizmente, mais uma vez, é aquela questão que a gente volta e meia fala aqui no Jornal da Manhã, que é o ser humano. O ser humano é um bichinho que realmente consegue estragar tudo. Porque o que acontece? Essa fiscalização só existe, esse pré-agendamento só existe porque existem os transportes clandestinos, com ônibus em más condições, sem documentação, sem autorização para transportar dessa forma. É da Artesp, da Polícia Rodoviária? Sim, tem que fiscalizar. Da Polícia Rodoviária Estadual? Então, mas tem que fiscalizar. E esse é o grande problema. A partir do momento em que você faz... Eu particularmente acho, mais uma vez, entendo o seu ponto de vista, mas eu particularmente acho muito menos nesse caso, muito menos traumático para uma família, por exemplo, ser impedida de ir ao litoral porque o ônibus está em situação irregular, do que você chegar lá
na beira da praia, e a Polícia Rodoviária Federal falar, olha, volta porque o ônibus, ou pior ainda, né, retém o ônibus porque está com documentação irregular, né? Foi diferente, obrigava os ônibus a passarem barreiras na Polícia Rodoviária Estadual. Então, Clemente, Federal, já trava ali. Então, mas aí você pensa bem, vamos imaginar uma família com 3 crianças dentro desse ônibus indo para o litoral norte. Olha a frustração dessas crianças em chegar na metade e ter que voltar. Eu acho que tem que agir, dentro da lei e mudar, porque você está cerceando o seu direito constitucional de ir e vir. Essa é a minha opinião. Não tá. Eu acho que simplesmente é uma questão de comprovar documento e agendar. Você não está sendo proibido de acessar a praia. Você apenas tem que cumprir certos requisitos. Mas aqui fala se autoriza ou não a entrada, né? Não, mas aí é força de expressão, porque o autoriza ou não é óbvio que se o ônibus estiver em condições irregulares, não vai ser autorizado. Até porque é exatamente isso, né? Isso que eu ia comentar. Seria até desnecessário, porque um ônibus irregular não vai tentar agendar uma entrada na cidade. Isso você tem razão. Já que falando de ônibus aqui, de Caraguatatuba, tá calor hoje, hein? Hoje é uma ir pra praia, né? Esquentou de novo. Como estão as estradas que cortam a região do Vale do Paraíba, Eloy? Vamos lá, Clemente. Estradas. Olha, Clemente, de forma geral, ouvinte aqui do Jornal da Manhã, até que não tá muito problemático não o negócio, viu? Aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, trânsito pela rodovia Presidente Dutra vai fluindo bem. A gente tem alguns pontos, claro que o trânsito tá mais intenso, é normal nesse horário, né? Num dia de semana, mas não tem pontos de lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Já na Marginal, no trecho de Guarulhos, a Dutra tem obras nos quilômetros 214 e 218, no sentido São Paulo. Aí, claro, sempre fica um pouco mais complicada a situação para o motorista. E, além disso, tem lentidão também no trecho de Guarulhos, pela pista marginal, quilômetro 221. Só que aí o problema já são os veículos em excesso nesse momento. Rodovia Ailton Senna, segundo informações da concessionária, não apresenta pontos de lentidão nesta manhã. Trânsito bastante intenso ali no sentido São Paulo, a partir de Guarulhos, mas não há pontos de retenção, segundo informa a concessionária. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nessa manhã. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado. Já o Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito normal e tempo parcialmente nublado. Tanto na Oswaldo Cruz quanto na Tamoios, a gente já tem trechos onde o sol está fazendo um esforço ali para aparecer. Trecho de serra da Oswaldo Cruz, chegada a Ubatuba, a chegada a Caraguatatuba ainda está meio tímido, mas ele está tentando. O sol está tentando. As balsas que fazem a travessia ali São Sebastião e Ilhabela seguem também com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos. Agora 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h17. Repita. 7h17. O prazo para o pagamento à vista e com desconto de 3% do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA de 2023 para os veículos com final de placa 1 termina hoje. A consta do valor pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Para aproveitar o benefício, os proprietários devem ficar atentos às datas de vencimento. O calendário de acordo com o final de placa dos veículos segue até o dia 24. Em 2023, para não gerar confusão nos contribuintes que pagam imposto de forma parcelada, a Secretaria da Fazenda optou
por deixar todos os vencimentos no mesmo dia do mês. A placa 1, por exemplo, tem vencimento em 11 de janeiro, 11 de fevereiro, 11 de março, 11 de abril e 11 de maio. Se o vencimento ocorrer no final de semana ou feriado, o pagamento pode ser feito no próximo dia útil, seguindo a regra geral do processo civil. O próprio governo está percebendo, né, que o absurdo que é o IPVA estava escalonando isso, né? Escalonando, dividindo em parcelas, porque cá entre nós, hein? IPVA altíssimo, absurdo. Veja quanto custa um carro hoje, né, para o cidadão que compra um veículo para trabalhar ou para levar o filho à escola. O que acontece? IPVA, seguro, absurdo em razão dos furtos e roubos. O que mais, hein? Tem manutenção do veículo, peças, pneus que custavam 150, 200, foi para R$700. Combustível. Hein? Combustível, bem lembrado, combustível. Gente, não é fácil esse Brasil, né? A Prefeitura de São José dos Campos realiza, a partir de hoje, interdição total na Avenida Perseu, no Jardim Satélite, na região sul da cidade, em razão de obras de galeria de águas pluviais. O trabalho será executado pelas equipes da Secretaria de Gestão Habitacional e Obras. O trecho interditado, nos sentidos bairro e centro, é o que fica em frente ao Centro Poliesportivo João do Pulo. A previsão é de que o local seja liberado para o tráfego de veículos em 3 semanas, no início de fevereiro. Sugestão, né, João do Pulo, dá um pulo e toca o barco. A Petrobras anunciou ontem uma redução no preço do gás natural a distribuidoras a partir de 1º de fevereiro. A redução será de, em média, 11,1% em metros cúbicos e é válida para o gás transportado e distribuído por dutos. O gás natural é matéria-prima do GNV, do gás de cozinha encanado, e é fonte de energia para diversos setores da indústria. A redução não se refere, entretanto, ao preço do botijão de gás, que tem como valor de referência o GLP. A empresa explica que os contratos com as distribuidoras são atualizados trimestralmente com base na variação dos preços do petróleo e do dólar. Por falar agora em valores altíssimos, Procon São Paulo encontra diferença de preço de 260% em material escolar. O consumidor deve pesquisar antes de comprar material escolar. Levantamento do Procon de São Paulo mostra que a diferença de preço para um mesmo item pode chegar a 260%. É o caso de uma caneta esferográfica que em uma loja custava R$ 2,90 e em outra podia ser comprada por 80 centavos. A pesquisa comparou os preços de 80 itens escolares em 8 sites de compras entre 6 e 8 de dezembro. Um outro levantamento feito pela Associação Comercial de São Paulo aponta que os impostos podem corresponder a quase 50% do valor desses produtos. E o mais alto verificado foi justamente o da caneta, de 49,95%. Outros materiais escolares com imposto superior a 40% são a calculadora, régua, tesoura, agenda, cola, estojo e as pastas plásticas. Por isso, vale pesquisar os preços antes de decidir pela compra e lembrar de pedir a nota fiscal caso seja preciso trocar o produto. Da Rádio 2, siga Eichmeier. 7h21. Repita. 7h21. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou o delegado Valdir Antônio Covino Júnior como novo diretor do Departamento de Polícia Judiciário do Interior, DEINTER 1. O departamento é responsável pelo comando da Polícia Civil na região do Vale do Paraíba. Valdir vai substituir o então responsável pelo DEINTER 1, Jair Barbosa Ortiz, que estava na função desde janeiro de 2022. Jair ficou 1 ano na região e havia assumido a vaga depois do delegado Célio José da Silva se aposentar em 2021. Um comitê da Organização Mundial da Saúde, OMS, se reunirá no próximo dia 27 de janeiro para avaliar se a pandemia de Covid-19 ainda representa emergência global, 3 anos depois de a doença ter sido classificada pela primeira vez nessa categoria. O comitê de emergência aconselha o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, sobre a decisão. O diretor toma a decisão final se um surto representa a emergência de saúde pública de âmbito internacional, o mais
mais alto nível de alerta da agência da ONU. Cientistas e consultores da OMS dizem que pode ser muito cedo para declarar o fim da fase de emergência da pandemia devido aos altos níveis de infecções na China, que desmantelou sua política rígida contra o novo coronavírus no mês passado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou um decreto ontem para reduzir o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre o combustível de aviação, querosene de aviação. A alíquota passa de 13,3% para 12%. A medida tem duração até dezembro de 2024. Tarcísio também anunciou que implantará 150 novos voos pelo estado. Segundo ele, essa é uma das formas que possibilitará baratear o imposto. E desde o dia 30 de dezembro, a trilha do Corcovado, localizada no interior do núcleo Santa Virgínia do Parque Estadual Serra do Mar, está fechada para visitação tanto no acesso do Planalto quanto no de planície em Ubatuba. A medida é uma consequência das condições meteorológicas de chuva forte e contínua que atingem o litoral norte do estado de São Paulo, especialmente Ubatuba, desde o final do ano. De acordo com a Fundação Florestal, a interdição se dará até que haja normalização das condições climáticas e a mitigação de perigo para os visitantes. É importante destacar também que o turismo desordenado ou em condições ambientais desfavoráveis pode prejudicar o Corcovado, comprometendo a segurança do atrativo e até mesmo inviabilizando-o no futuro. Os ingressos já adquiridos poderão ser remarcados sem encargos no site da Fundação Florestal. A instituição reforça o alerta de que usuários não tentem acessar locais fechados, incluindo trilhas ilegais. Em caso de dúvidas, os monitores e gestão da unidade de conservação estarão à disposição. E em São José dos Campos, quem tem mais de 15 anos e não concluiu o ensino fundamental pode se inscrever a partir desta semana para a EJA, Educação para Jovens e Adultos. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 156 da Prefeitura, diretamente em uma escola, ou ainda no SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos, que fica no CEF, Centro de Formação do Educador, em Santana. O munícipe deve informar seu RG, CPF, endereço residencial e, caso já tenha iniciado os estudos, a última série o ano que estudou. Quem quiser iniciar o ano letivo na escola, a partir de 2 de fevereiro, pode aproveitar para se inscrever durante esse mês de janeiro. As inscrições seguem durante todo o ano. A EJA tem 2 segmentos, EJA 1, do 1º ao 5º ano, e EJA 2, do 6º ao 9º ano. Mais de 1.100 alunos são atendidos na educação de jovens e adultos na cidade. Eloy Moreno, como será quarta-feira hoje em relação ao tempo e temperatura? Quente, muito quente. Já tá. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Hoje vai ser um pouco mais quente, viu, Clemente, ouvinte do Jornal da Manhã? Essa quarta-feira vai ser de sol, mas a gente também vai ter muitas nuvens em todo o Vale do Paraíba. Podem ocorrer, inclusive, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A gente já entra agora, finalmente, naquele clima de verão mesmo. Durante o dia tem bastante calor e aí, no começo da tarde, finalzinho da tarde, começo da noite, sempre vem aqueles temporais. Essa é a parte que não é muito legal, né? No litoral norte, Serra da Mantiqueira, a mesma condição de sol com algumas nuvens e também pode chover rápido durante o dia e à noite também. Máximas para hoje: São José dos Campos deve chegar aos 27 graus, Caraguatatuba 28 é a máxima prevista e Campos do Jordão fica aí nos 23 graus de temperatura máxima prevista. Em São José dos Campos, neste momento, 21 graus. 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h30. Repita. 7h30.
O Senado aprovou ontem o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que determinou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A votação foi simbólica, ou seja, sem o uso do painel eletrônico para a contagem dos votos. Entretanto, 8 senadores do PL, PP, Podemos e PSDB anunciaram que são contrários à medida. Com a intervenção, a União assume o comando da segurança pública no Distrito Federal no lugar do governo local. A medida vale até 31 de janeiro de 2023. A intervenção já estava em vigor desde o último domingo, quando o decreto foi assinado pelo presidente Lula, mas precisava passar pela aprovação da Câmara e do Senado. Os deputados já haviam referendado o decreto presidencial na noite de segunda-feira. O avanço da inflação, que em 2022 voltou a fechar acima do teto da meta perseguida pelo governo, e a falta de correção da tabela do imposto de renda farão com que os trabalhadores que ganhem a menos de um salário mínimo e meio sejam obrigados a pagar o tributo em 2023. Isso porque o piso nacional das remunerações está atualmente em R$ 1.300, segundo medida provisória editada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto a faixa de isenção do imposto está congelada em R$ 1.900 desde 2016. Dados do Sindifisco Nacional, sindicato que reúne os auditores da Receita Federal, apontam que a isenção do tributo beneficiava quem recebia até 9 salários mínimos em 1996. Relação que caiu para 1,57 em 2022 e ficará em 1,46 em 2023, caso não haja nenhum tipo de ajuste ao longo do ano. E a cantora Preta Gil, que esteve internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, deu informação ontem que foi diagnosticada com câncer no intestino. Ela usou as redes sociais para dar a notícia. A artista, inclusive, disse que vai iniciar o tratamento na próxima segunda-feira e comentou que está tranquila e confiante. Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, fechou em alta ontem após uma sessão volátil, com os investidores à espera da divulgação amanhã de um indicador da inflação por lá. O índice Dow Jones registrou alta de 0,56%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,01%. Aqui no Brasil, o dólar comercial fechou em queda ontem, perdeu 1,06% e acabou o dia cotado a R$ 5,20. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, subiu 1,55% e fechou em 110.816 pontos. O mercado ainda repercute as reações aos atos em Brasília, aqui no Brasil, e aguarda pronunciamento do presidente do Federal Reserve, o Banco Central, lá nos Estados Unidos, para ver como as coisas ficam. Euro fechou cotado a R$ 5,58, com queda de 1,17%. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, 7h33. Repita. 7h33. Levantamento atualizado nesta semana pela Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural, ANP, aponta que os preços dos combustíveis subiram na primeira semana de 2023. Entre 1º e 6 de janeiro, o valor médio da gasolina aumentou 3,2% em comparação com a semana anterior. De R$ 4,96 saltou para R$ 5,12 o litro. Já o etanol registrou alta de 3,6% durante o mesmo período, passando de R$ 3,87 para R$ 4,01. O preço médio do diesel também subiu, contudo foi de 2,56%. De R$ 6,25 foi a R$ 6,41 o litro. Com a alta de preços e após registros de reclamações em diferentes regiões do Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, abriu um inquérito para investigar a situação nos postos brasileiros. E o Procon São Paulo notificou a rede social Twitter questionando sobre o vazamento de dados de milhões de usuários da plataforma. Uma empresa israelense de segurança eletrônica afirma que mais de 235 milhões de usuários do Twitter tiveram seus endereços de e-mail roubados e publicados em um fórum de hackers. A plataforma ainda não se pronunciou sobre o suposto vazamento. Alguns usuários da rede social receberam uma mensagem de um sistema de monitoramento de e-mails que havia
avisa quando alguma informação pessoal é exposta. Ainda não se sabe exatamente quais foram os dados vazados, mas relatos apontam para o nome, login, número de seguidores, entre outros. De acordo com o Procon, além de confirmar se houve um incidente de segurança, a plataforma deverá informar quais os motivos que o desencadearam e quais as medidas foram tomadas para conter o episódio e mitigar os riscos. O Twitter também deverá esclarecer quais providências irá adotar para reparar os danos decorrentes do vazamento de dados pessoais e evitar que a falha aconteça novamente. A empresa tem até o próximo dia 13 para responder ao Procon. O Twitter também está realmente complicado, né? Vira e mexe tem um problema, né? Mudou a direção agora, o dono, o atual dono, perdeu 200 bilhões de dólares e agora a coisa é complicada fazer informação. É uma importante ferramenta, né? Pena que a coisa é complicada. Tá bem difícil mesmo. Elon Musk, desde o momento que ele comprou o Twitter, que aliás a própria negociação já foi uma coisa muito complicada, se arrastou, foi parar nos tribunais, compra, não compra, quando finalmente comprou, mandou um monte de gente embora, acabou comprometendo a parte da segurança da rede social. Infelizmente, é o que a gente comenta aqui, né? Aquela briga de gato e rato, todo dia você fecha uma brecha de segurança e os hackers acham uma nova. Com a quantidade menor de pessoas trabalhando, aí a coisa fica mais complicada ainda. Mais aberta ainda, né? Exatamente. A gente só vê a cada dia um novo problema, viu? Tá complicado mesmo. 2022 foi o 5º ano mais quente de que se tem registro. O mundo sofre há anos os impactos negativos do aquecimento global e em 2022 não foi diferente. O ano passado foi um dos mais quentes da história humana na Terra. De acordo com o Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Programa de Observação da Terra da União Europeia, o Copérnicus, 2022 foi, para ser exata, o 5º ano mais quente desde que se tem registros. A temperatura média no ano passado ficou 0,3 graus Celsius acima do período de referência, que é de 1991 a 2020, o que significa cerca de 1,2 grau acima do período de 1850 a 1900. Apenas as temperaturas médias de 2016, 2020, 2019 e 2017 nesta ordem foram maiores. No ano passado, as populações da China e de países da Europa sofreram com temperaturas extremamente altas no verão. Oriente Médio, Ásia Central, Nordeste e Noroeste da África, Coreia do Sul e Nova Zelândia também registraram recordes de calor em 2022. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h41. Repita. 7h41. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E nas próximas semanas, Jorge Messi, pai e empresário do jogador do Paris Saint-Germain, chega na França para acertar os últimos detalhes da renovação de contrato de seu filho, segundo o jornal Marca. Apesar dos 35 anos de idade, o atleta cobra um salário de 30 milhões de euros líquidos por ano. De acordo com as informações, há 3 opções de renovações do contrato que está na mesa de Lionel Messi. O camisa 30 tem a opção de estender seu vínculo até junho de 2024, mas também tem a chance de ampliar seu vínculo até junho de 2025 ou renovar por apenas uma temporada com a opção de extensão automática por mais um ano.
E o Flamengo anunciou um acordo com o goleiro Agustin Rossi, que entrou nos últimos 6 meses de vínculo com o Boca Juniors. O clube carioca assinou um pré-contrato com o atleta, que chegou a um acordo para ficar até o fim de 2027 na Gávea. E o Nottingham Forest da Inglaterra está para contratar Danilo do Palmeiras. O clube oferece 20 milhões de euros, mais de 113 milhões de reais pelo meio-campista. O clube inglês não é o único interessado no futebol de Danilo. Nos bastidores, o Palmeiras sabe que, além do Nottingham Forest, o Mônaco da França também tem interesse, mas não houve uma oferta formal. E um dos principais jogadores ingleses dos últimos anos, Harry Kane, está na mira do Manchester United. O clube inglês tratará a busca por um centroavante como uma das suas prioridades no mercado de transferências do verão europeu. O centroavante do Tottenham tem contrato até 2024. Em 2021, o atleta tentou forçar uma saída para o Manchester City, mas não obteve sucesso devido à resistência dos londrinos. E o Santos acertou a renovação de contrato com João Paulo. O novo vínculo do goleiro é válido até o dia 31 de dezembro de 2027. O acordo foi selado em reunião com o presidente Andrés Rueda no CT Rei Pelé. Aos 27 anos, João Paulo é titular absoluto da meta santista e também capitão do Peixe. E o Chelsea acertou a contratação de João Félix do Atlético de Madrid. O atacante português será emprestado até o fim da atual temporada ao clube londrino, que pagará 11 milhões de euros aos espanhóis pelo jogador. O salário também será bancado pelos Blues durante o período. E o técnico Maurício Barbieri está perto de ganhar mais um reforço para o seu início de trabalho no comando do Vasco. O goleiro Ivan, de 25 anos de idade, que pertence ao Corinthians e estava no Zenit da Rússia, chega para ser titular. E o futebol brasileiro encerrou 2022 com 4 clubes entre os 100 mais valiosos do mundo. O levantamento leva em consideração o valor de mercado de cada elenco ao fim do último ano. Com o plantel avaliado em 182 milhões de euros, o Palmeiras terminou 2022 como o clube brasileiro mais valioso e é o 59º do ranking mundial. O Verdão também é o primeiro time de fora da Europa na lista. Pela ordem, o Flamengo aparece na 64ª posição. O Atlético Mineiro é o 81º e o Corinthians é o 93º, são os outros representantes brasileiros no top 100. E a Justiça da Espanha aceitou uma denúncia contra o lateral direito Daniel Alves, de 39 anos, por suposta agressão sexual. O episódio teria ocorrido na madrugada do dia 29 para o dia 30 de dezembro, em uma casa noturna de Barcelona. Daniel Alves admite que estava na casa noturna, mas nega com veemência a acusação. E para terminar, certificado no Hall da Fama da Fórmula 1 com inúmeros recordes e números extraordinários, Lewis Hamilton cada vez mais explora outras oportunidades que estão ligadas ao esporte, mas não necessariamente com o qual ele pratica. Depois de se tornar dono de uma equipe de futebol americano, o heptacampeão mundial planeja adquirir um time de futebol para continuar a sua missão de diversificação nas lideranças do âmbito esportivo. De acordo com o jornal britânico Mirror, Hamilton estaria disposto a investir uma quantia alta de dinheiro na compra da equipe inglesa Manchester United, juntamente com Sir Jim Ratcliffe, o homem mais rico da Grã-Bretanha. Em agosto do ano passado, Lewis Hamilton se tornou sócio proprietário do time de futebol americano Denver Broncos, que disputa a NFL, a principal liga da modalidade. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h51. Repita. 7h51. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, e também na Avenida São José, no Jardim Bela Vista. Velocidade máxima permitida nestas duas avenidas é de 60 quilômetros por hora. E hoje a relação é extensa de formação em São José dos Campos. Programada em duas regiões. Se não chover. Se não chover. Região Sul e região Sudeste. Na Sul, Chácaras Reunidas, Rio Comprido, Parque Interlagos e Jardim Mesquita. Na região Sudeste, Condomínio Terrinha, Torrão de Ouro, Capuava, Jardim São Judas Tadeu, Residencial Juritis, Residencial Jatobá, Conjunto Polícia Militar, Vila Adriana e Jardim Leopoldo. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem problemas para o motorista no trecho de Guarulhos. Para quem vai em direção a São Paulo, tem lentidão pela pista expressa a partir do quilômetro 209, por causa do excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Depois tem lentidão também no 214 e no 218 pela pista marginal, ainda no trecho de Guarulhos. Esses dois pontos aí são obras na pista, e um pouco mais à frente também pela pista marginal no trecho de Guarulhos, mais um ponto com lentidão, quilômetro 221, por causa do excesso de veículos também. Chegada a São Paulo, embora com trânsito intenso aí, segundo informa a concessionária, segue sem complicações pela Dutra nesse momento. Rodovia Ailton Senna também melhorou um pouco a situação. A gente tinha lentidão ali no trecho de Guarulhos, no sentido São Paulo. Nesse momento, segundo informa a concessionária que administra a rodovia, o trânsito vai fluindo. É claro, continua intenso ali a partir de Guarulhos para quem vai em direção a São Paulo, mas pelo menos o motorista não fica parado por lá nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, embora com trânsito fluindo bem, motorista tem que tomar cuidado por conta do tempo. Choveu muito agora há pouco na chegada a Campos do Jordão, inclusive tem trechos aí da Floriano com água na pista. Motorista tem que tomar muito cuidado com essa condição. A chegada a Campos do Jordão, dá pra gente ver inclusive algumas poças d'água aí na entrada da cidade, né? Choveu bastante por lá agora há pouco, viu? A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito livre, não há problemas nesse sentido. Tempo parcialmente nublado. A chegada a Ubatuba e também a Caraguatatuba tem um solzinho meio tímido, mas pelo menos neste momento o tempo está melhor por lá. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, e também tem tempo bom, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. Ou seja, as balsas tranquilas. Tranquilas. Hoje. Mar calmo. Realmente, Clemente. Hoje, ao contrário do que a gente viu aí ao longo da semana passada, aquelas filas enormes na saída ali de Ilhabela, hoje tá tudo limpo. Você olha assim, a pista vazia, tá uma beleza, viu? 7h54. Repita. 7h54. Eloy, vamos com a reclamação do ouvinte no nosso WhatsApp, o 99707-7791. Vamos lá, Clemente, vamos começar aqui pelo Leandro, que é nosso ouvinte de Jacareí. Ele disse que teve uma luxação na coluna e aí ele foi obrigado a ir às pressas para a UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, próximo ali do Parque da Cidade.
Quando ele chegou lá, ele lembrou que estava sem máscara, mas como ele não estava conseguindo se locomover direito, até por conta de ser um problema na coluna, ele pensou que o pessoal lá da UPA fosse fornecer a máscara para ele. Vou repetir palavras aqui do Leandro. Por incrível que pareça, os recepcionistas não quiseram me atender, disseram que eles não poderiam fornecer a máscara. E aí o Leandro continua aqui: um órgão de saúde que não consegue fornecer uma máscara descartável para o paciente é lamentável. Concordo com ele pelo seguinte, Eloy. Eu já fui diversas vezes aos hospitais também, passei por lá, ou uma reportagem, ou mesmo um atendimento, e geralmente a gente esquece. Quando foi liberada o desuso da máscara, a gente acabou esquecendo, tirou da nossa rotina, né? E você vai ao médico, vai, por exemplo, um consultório, por exemplo, e você acaba esquecendo. E é obrigatório o uso. Sim. E daí, de forma respeitosa, educada, por gentileza, você tem uma máscara para me emprestar? Que eu esqueci a minha. Eu nunca tive problema. Mas já vi pessoas sendo desrespeitadas em farmácias. A pessoa esquece, o cidadão lá que é balconista xinga o cliente, porque não levou máscara, aqui não pode estar sem máscara, eu não tenho, aqui não tem, não sei o quê, eu não vou te atender, mas de uma forma tão mal ríspida, educada. né? Esse é o problema. Espera um pouquinho, é um cliente, o cara esqueceu, o que custa uma farmácia para uma área da saúde ter lá uma caixinha de máscaras para atender esse pessoal? Não, e outra, né, Clemente? Eu acho... Tem aquele cara que abusa, que já não vai, não acredito que seja isso. Que além de existe no Brasil, infelizmente, aquele que abusa, mas existe aquele que é honesto, cidadão de bem, precisa de atendimento médico e que realmente, de repente, está na rua, aconteceu É o caso do Leandro, né? Fatalidade, o cara tem que correr lá e não é atendido porque está sem máscara. Absurdo isso. É o caso do Leandro. Espero que a doutora Rosana Graveni, que é a secretária de saúde do município, chegue até ela essa informação, porque é feito lá na prefeitura de Jacareí, o clipe, encaminha para ela e muda essa história. Não custa nada. Uma caixa de máscara não é tão cara que não vai onerar o caixa da saúde do município. É a minha opinião. E depois outra, né, Clemente? A gente está falando de uma unidade de pronto atendimento, né? O nosso ouvinte, o Leandro, teve esse problema, é uma situação que ele foi às pressas. Quer dizer que os enfermeiros, os médicos não usam máscara, não tem máscara, então não é verdade. Inacreditável. Não, em qualquer outra situação, ele até poderia, né, se ele tivesse em condições, ir até uma farmácia próxima, comprar uma máscara. Mas não é o caso. Não, e lá não tem farmácia perto. Ele não estava conseguindo se locomover. Né? Já aconteceu comigo uma situação semelhante a essa, mas para você ver, é tudo uma questão, como o Clemente colocou, é tudo uma questão da forma como você é abordado. Eu fui até um local, não era uma entidade pública, era uma entidade privada, e a pessoa que me atendeu falou: olha, infelizmente o senhor precisa colocar a máscara. Eu falei: ixi, esqueci a minha. Aí ela falou: olha, se você não se importar, tem uma farmácia aqui próximo. Fui até a farmácia, comprei a máscara e ok, tudo resolvido. Mas é tudo uma questão de como se coloca isso, né? Com certeza. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, alguma sugestão, fique à vontade para participar. Manda aqui pro nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h58. Repita. 7h58. É a hora do destaque final. Revisão da vida toda foi incluída no serviço online do Meu INSS e pode gerar uma correção administrativa automática, sem necessidade de processo judicial. Apesar da mudança na forma da revisão, a Previdência ainda não tem data nem formato definido para pagar a correção. O INSS aguarda a publicação do acórdão para identificar quais providências serão adotadas nas revisões. Aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, a revisão da vida toda envolve cálculos de aposentadorias, auxílios e pensões referentes às contribuições feitas antes de 1994. Quem contribuía mais antes do início do Plano Real deve ser beneficiado e muitos aposentados ganharam na justiça a revisão do cálculo. Mesmo com a ferramenta disponível na plataforma, especialistas recomendam cautela para pedir o recálculo, uma vez que pode não ser vantajoso em algumas situações. Na própria plataforma, há um alerta de que se na revisão houver qualquer erro por parte do INSS, o valor da aposentadoria ou do benefício poderá ser revisto e sofrerá ajuste, seja para aumento ou redução, mesmo que não faça parte do pedido de correção, especificamente sobre o período anterior ao Plano Real.
notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Caraguatatuba, EMTU e PM reforçam fiscalização contra veículos de transporte clandestino. Desconto de 3% no IPVA 2023 para veículos com placa final 1 vence hoje. Petrobras anuncia redução de 11,1% no preço do gás natural para distribuidoras. E comando da Polícia Civil no Vale do Paraíba tem novo diretor. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.